E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer novamente um tutorial do OBS Studio, mas diferente do primeiro vídeo do canal, que é um tutorial de mais ou menos 30 minutos, esse nós vamos fazer um pouco mais resumido, mais focado na prática, para que você possa utilizar o OBS tanto para gravação quanto para transmissões, fazendo um passo a passo desde a instalação até a sua configuração para a utilização. Tudo isso depois da vinheta. Vamos iniciar aqui apenas repassando a parte da instalação, é um processo simples, mas eu vou mostrar aqui pesquisando no Google por OBS Studio. A primeira página aqui é do site obsproject.com. Vamos entrar aqui, ele traz a opção dos 3 sistemas mais utilizáveis. Primeiro o Windows, baixa o instalador e executa. Instalador para o Mac, também você baixa o pacote e faz a instalação. E se você utiliza Linux, tem a opção aqui de você utilizar o repositório do OBS. Precisa instalar aqui para a versão do Ubuntu superior o pacote FFmpeg, mas também está disponível no Flatpak e no Snap, caso você prefira baixar por lá. E nós vamos repassar primeiro as configurações. Vou jogar minha imagem aqui para o outro lado, para não atrapalhar. Nós vamos ver aqui algumas opções que nós temos aqui no OBS, iniciar transmissão e gravação, nós já vamos ver. Iniciar câmera virtual, também é um recurso interessante. Modo Studio e configurações. Eu particularmente gosto do modo Studio, mas nós já vamos fazer esses testes para vocês verem. Vamos iniciar aqui o botão configurações. Eu quero mostrar aqui algumas coisas importantes. Eu não vou repassar todas, nós vamos fazer aí um tutorial mais específico para gravação e transmissão, que possa ser mais prático para você iniciar. Inicialmente aqui é interessante você cuidar, claro, idioma, aqui o tema. Aqui as questões de saída. Então, por exemplo, quando você clicar no botão iniciar transmissões, ele pode pedir uma confirmação, ou já começa a transmitir direto. Perguntar antes de interromper transmissões. Essa eu acho importante porque às vezes você pode clicar, às vezes fazendo alguma troca, clicar sem querer interromper a transmissão. Se ele não tiver marcado, ele vai parar de transmitir. Com esta opção aqui, ele vai perguntar se você realmente quer interromper. A mesma coisa para gravações. E este gravar automaticamente quando estiver transmitindo. O OBS permite que você grave, que você transmita ou que você transmita e grave. E tem essa opção de você, ao clicar em transmitir, ele já começar a gravar também automaticamente. Na aba transmissões, se você pretende usar o OBS para transmissões, essa é uma aba importante que você vai utilizar. Então nós temos aqui alguns serviços já pré-prontos, Twitch, YouTube, Facebook, Restream e Twitter. Além de uma opção aqui mostrar todos com vários serviços que você pode fazer streams. E nós temos a opção de conectar uma conta, que é o que eles têm recomendado na última versão, e a opção de usar uma chave de transmissão. Depois nós voltamos aqui para fazer um teste. Na aba saída, ao entrar aqui nós estamos no modo de saída simples, nós vamos trocar para avançado. Se você vai fazer transmissões, nós temos aqui faixas de áudio, no caso transmissões simples a gente utiliza uma só. O codificador, aqui é importante você trabalhar conforme o seu hardware. No meu caso aqui, eu tenho uma placa de vídeo AMD, por isso ele me dá essa opção de usar o H264 com o encoder da AMD, que é o que eu utilizo aqui para ele usar a placa de vídeo. X264 ele vai utilizar o processador mais para fazer a renderização. Então isso vai depender do seu hardware. Você pode redimensionar a saída para um outro formato, caso você queira fazer a saída diferente da que você está capturando aqui no vídeo, nós já vamos chegar lá. E aqui você tem algumas opções, por exemplo, pré-ajustes. Nós temos aqui transmissão YouTube, Twitch, tem algumas opções de gravação, alta qualidade, configuração padrão. Eu, no meu caso aqui, utilizo bastante transmissões para o YouTube e eu deixo essa aqui marcada. Pré-ajuste de qualidade, eu deixo aqui equilibrado, você pode forçar mais qualidade, mais velocidade. Tudo isso vai pesar um pouco o seu processamento e também, claro, a sua banda de internet. Controle de taxa aqui para mim em CBR está desativado, modo pré-fase eu também não uso. E aqui a taxa de bits alvo. Esse aqui é muito importante e vai depender de quanto você vai transmitir em termos de qualidade, Full HD, por exemplo, ou só HD, e claro, quanto você tem de internet. No caso do YouTube, que nós vamos usar de exemplo, eu entrei aqui no Google, coloquei taxas de transmissão e o próprio YouTube fornece aqui para nós alguns detalhes. Então eu falava aqui da taxa de bits em relação à qualidade que você quer transmitir e quanto você precisa. Então, por exemplo, vai transmitir jogos em Full HD, 60 fps, ele pede um intervalo aqui entre 4.500 e 9.000. Então o que você pode fazer nesse cenário? Você vem aqui e coloca 6.000, por exemplo, um pouco no equilibrado. O meu aqui está 4.500 porque eu costumo fazer lives em Full HD a 30 fps, então ele pede entre 3 e 6. Não basta só colocar o número mais alto possível aqui se você não tiver banda para atender. Para saber isso, você pesquisar aí velocidade de internet no Google e fizer um pequeno teste aqui, ele já vai dar para você a sua taxa
de download e quantos megabits você consegue atingir de upload. Então vejam que aqui eu já estaria meio no limite, mas eu já atenderia aqui os 4,5 para poder transmitir. Se eu não atingisse os 4,5, eu teria que transmitir em HD, em 720, por exemplo, que aí a taxa é um pouco menor, ele pede entre 1.500 e 4.000. Você precisa fazer esse link da resolução que você vai utilizar para ter ideia de quantos você precisa dessa taxa de upload dentro lá da taxa de bits do OBS Studio. Então aqui para transmissão é isso, depois para a gravação. Então aqui geralmente eu deixo tipo padrão, você marca aqui onde você vai sair os vídeos. Eu deixo a formação em MKV, porque MKV, se der uma queda de luz, algum problema, o MKV você consegue ainda aproveitar parte daquele vídeo. Se você gravar diretamente em MP4, se o arquivo não for finalizado, ele fica inválido, você não vai conseguir reaproveitar. Então é uma dica utilizar MKV aqui, depois o próprio OBS vai converter para você MP4, a gente vai mostrar essa configuração também. A mesma coisa o codificador aqui que nós comentamos, X264, aqui também tem o H265, mas eu utilizo aqui também o padrão 264 com o encoder da placa de vídeo. Pode redimensionar a saída, que foi o que comentamos também, e da mesma forma aqui nós temos os pré-ajustes, eu mantive aqui transmissão no YouTube, equilibrado, você pode usar uma taxa de bits alvo maior. Então aqui eu botei 8,5, você pode usar entre 10,5, 14, 15, assim, mais do que isso, provavelmente você não vai ver diferença. Vou aplicar as configurações. Áudio geralmente eu não costumo mexer, porque eu faço transmissões simples, não utilizo nenhum recurso mais avançado de áudio. Feito isso, nós temos aqui a opção de áudio, que eu comentei. Deixo a taxa padrão aqui de 48, canais estéreo. Utilizo apenas um microfone, você pode ter mais de um. E aí você consegue mexer aqui quais microfones, qual você vai pegar, por exemplo, mas isso também você consegue mexer lá na outra parte do OBS. Nós vamos mostrar depois na sequência. Resolução da tela aqui depende muito do monitor que você tiver. Eu tenho utilizado aqui Full HD, você pode também utilizar em HD ou personalizar aqui digitando manualmente aqui a resolução que você quer utilizar. Filtro de redução bicúbico atende bem, mas você pode aumentar também, lembrando que isso aumenta também o processamento e pode também necessitar mais banda para transmissão. E a velocidade comum de FPS. Se você vai transmitir jogos, é recomendado 60, claro, para você ter uma fluidez melhor nas imagens. Não sendo jogo, 30 já atende bem. Teclas de atalho você pode colocar aqui apenas clicando, por exemplo, vou definir que o F7 inicia a transmissão. Então eu clico aqui e o F8 interrompe, por exemplo. Então você consegue estar personalizando aqui. Mesma coisa para interromper, continuar a gravação, trocas de cena, quando você tiver, tudo isso você pode criar teclas de atalho. Aqui em avançado, renderizador, tem só a opção nesse momento Direct 3D 11 aqui no Windows. A forma de cor essa NV12 e o espaço de cor o sRGB são os mais novos que têm atendido bem. E aqui um detalhe importante da gravação, o nome que você quer dar para o arquivo, aqui é uma máscara para ele botar o ano, a data, a hora, etc. Sobrescrever o arquivo, caso ele já exista, eu não utilizo para ele sempre criar arquivos novos. E esta opção aqui, converter automaticamente para MP4. Essa aqui é importante com aquilo que nós comentamos aqui na saída em MKV. MKV não é aceito no DaVinci Resolve, então se você gravar em MKV e for editar, você não vai conseguir. Você vai ter que converter o vídeo antes para MP4. Mas marcando esta opção aqui, quando você interrompe a gravação, o próprio OBS Studio já converte em MP4 para você. Então, vou marcar aqui e vou aplicar as configurações. Então, para o nosso uso inicial básico, isso aqui já é o suficiente. Vamos vir então agora para a parte das cenas. Conforme nós comentamos antes, a gente pode ter várias cenas aqui. O que é uma cena? A cena é o que você vai estar mostrando, que pode ter várias fontes. E as fontes são o que nós vamos de fato mostrar no OBS. Vou, por exemplo, adicionar uma fonte aqui que é o dispositivo de captura de vídeo. Aqui que você vai ter a sua webcam, outras câmeras que você tiver plugada no seu computador. Você pode colocar o nome ao criar uma nova. Ele já reconheceu aqui que eu tenho USB Câmera, a OBS Webcam Utility e OBS Virtual Câmera, que é do próprio OBS. Então vejam aqui que ao clicar aqui ele já reconheceu aqui uma fonte de vídeo. Segurando aqui nos cantos e andando com o mouse, botão esquerdo padrão, eu consigo dimensionar o tamanho. Se eu segurar a tecla Alt e arrastar, eu consigo fazer aqui o recorte da imagem. Então isso você consegue fazer dentro de uma cena. Eu tenho um dispositivo de captura. E aí eu posso ter a apresentação de imagem, vou deixar nos cards um vídeo próprio para fazer a apresentação de slides no OBS, captura de áudio, captura de janela, por exemplo. Captura de janela nós vamos usar depois lá com o Google Meet, com o Zoom, com o Teams da Microsoft. Você vai ter as janelas abertas
que você tem aqui no seu computador. Quero capturar o Edge. Seleciono ele aqui, se ele vai mostrar ou não o cursor. Depende do que você, claro, estiver fazendo. Veja que eu tenho aqui já o Microsoft Edge que está aberto lá nas capturas. Vou arrastar para baixo aqui a captura de janela para deixar a prioridade para a câmera aparecer aqui, por exemplo. Então você consegue fazer esses ajustes na cena. Tem aqui fonte de cor, por exemplo, você pode estar adicionando uma fonte de cor. Vou botar aqui 600 por 400, e aí vou escolher uma outra cor aqui, por exemplo essa. Veja que aqui eu tenho agora uma fonte de cor, poderia pôr aqui atrás da câmera. Vou recortar aqui. Da mesma forma, vou puxar a fonte de cor para baixo da câmera. Usando a seta aqui, o mouse, com a tecla Alt, eu refaço o recorte aqui na câmera. Segurando aqui o dispositivo de captura com a tecla Ctrl, clicando em fonte de cor, botão direito, ainda consigo agrupar. Eu vejo que eu criei um grupo, que agora eu movimento eles juntos. Quando eu dimensiono o tamanho, também dimensiona junto. Então isso você consegue arrumar dentro de uma cena. Lembra que eu comentei do modo estúdio? Se nós estivéssemos transmitindo, nós ainda não estávamos transmitindo nada. O que nós precisaríamos fazer? Transição. Nesse momento, está sendo transmitido ou gravado isso aqui. Então veja que eu tenho uma cena, vou criar a cena 2. Então na cena 2, por enquanto, eu não tenho nada. Vou colocar aqui uma imagem qualquer, uma fonte de imagem. Você também pode pôr fonte de mídia, botar outros vídeos, outras músicas. Pode capturar também no VLC, então tem algumas opções aí que você pode utilizar. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer de um anime. Você também tem essa opção aqui interessante, botão direito, transformar, ajustar a tela. Então vejam que ele já faz automaticamente o ajuste ao tamanho da tela na proporção. Então vejo que agora eu estou transmitindo isso, quando eu fizer a transição, está sendo transmitido isso. O que nós comentamos no modo estúdio é isso. Quando não estamos no modo estúdio, isso está sendo transmitido. Quando eu troco de cena, automaticamente isso passa a ser transmitido, ou gravado, que você estiver fazendo. Então aí vai muito do como você quer trabalhar. Eu prefiro trabalhar no modo estúdio. Então nós temos cenas, nós temos aqui fontes, selecionando aqui ele também abre propriedades, que você pode abrir também clicando com o botão direito sobre a fonte. E nós temos aqui também alguns filtros, então por exemplo, na imagem você pode adicionar filtros. Tem para chroma key, correções de cor, de brilho, então você pode estar mexendo aí conforme você achar melhor. Além disso, nós temos aqui a parte do áudio, o mixer de áudio. O áudio desktop você vai utilizar, como eu comentei, vamos transmitir uma chamada do Zoom ou do Google Meet. O áudio que estiver chegando no seu computador, então tudo que tocar de som no Windows, ou no Linux, ou no Mac, enfim, no seu computador, ele vai capturar por aqui. Então, no caso de uma transmissão ou uma gravação de uma chamada do Zoom, você consegue fazer esse controle aqui com o áudio que chega no seu computador. Aqui ele detectou que a minha webcam tem microfone, então ele carregou aqui também. E aqui no microfone auxiliar eu pluguei um microfone, que é o que eu estou utilizando. Você pode estar controlando o volume aqui. Todos eles têm a opção aqui de propriedades. Você pode estar configurando aquilo que eu falei antes de você trocar o microfone. Ele está no microfone USB que eu estou utilizando, mas ele também tem um microfone da câmera, que é esse outro aqui. E outra opção muito importante para você utilizar aqui é filtros. Clica no botão mais, tem algumas opções aqui, compressor, expansor, para quem entende bem de áudio, ganho, se às vezes está muito baixo, você quer aumentar a densidade de ganho, e você consegue utilizar essa redução de ruídos. O mais indicado é esse R-Noise, que foi lançado nas últimas versões do OBS. Ele é uma qualidade boa, mas usa mais CPU, aí depende do seu hardware. Aqui você muta, também você pode estar gerenciando aqui. Então a parte básica de áudio é isso. Transição de cena, ele está o esmaecer, como nós vimos. Tem algumas outras opções aqui, como deslizar para a esquerda, e aí quando nós fizermos isso, ele faz a transição. Então aí também fica a seu gosto qual transição usar. Vou criar aqui só uma cena 3 para nós fazermos o exemplo de captura de janela, como por exemplo uma videochamada no Zoom, e aí isso serve também para o Meet, qualquer outra ferramenta que você tiver de software para transmissão. Vejam que o Zoom ele tem um probleminha, você precisa alterar aqui para esta opção, Windows 10, 19.3 ou superior, para ele conseguir capturar a janela do Zoom. No Meet, no Team, no Skype eu não vi esse problema. Então eu vou mais ou menos centralizar aqui. E aí como é que vai funcionar? No caso de uma chamada do Zoom, você vai ter aqui os seus convidados. Claro que eu vou startar uma outra câmera aqui para nós usar de exemplo. Então, para exemplificar uma captura do Zoom, fiz aqui uma chamadinha, chamei o meu amigo Naruto para participar. Eu vejo que eu estou numa chamada do Zoom, já com a janela, pode ser um ou N participantes, você vai poder trabalhar também
aqui, né, conforme você quer trabalhar a visualização do zoom, mas no OBS você vai poder capturar essa janela. Então aqui eu capturei a janela, claro que eu poderia aqui na minha cena 3 melhorar isso, no caso aqui recortar somente ele, aqui a imagem não está meio quadrada, mas poderia estar ajustando aí, recortando o que não achava interessante. Clico no botão iniciar gravação, vejo que ele já está gravando. Se eu trocar de cena aqui, ele vai gravar o que está aqui, voltar lá para a cena 1, voltar para a cena 3. Então a gravação é isso. Vejam que nós fizemos bastante configurações, ajustes de cenas para nós chegar na gravação, que é simplesmente clicar em iniciar gravação e ele está gravando agora essa parte aqui. Quando eu interromper, ele vai questionar, porque nós marcamos lá para ele questionar, converter o MKV para MP4, e agora se eu vim aqui onde eu mandei ele gravar, vejo que está aqui o arquivo. Não é o foco do vídeo mostrar em detalhes o YouTube, pode ser a Twitch, Facebook, mas todas são muito parecidas. Vou vir aqui criar transmissão, vejo que ele já criou aqui para mim uma transmissão, o que nos importa aqui é a chave de transmissão, no caso eu vou copiá-la aqui, aquela que nós comentamos, lá nas configurações do YouTube, vou vir aqui em transmissão, alterar aqui para YouTube, vou colar a chave, vou aplicar, iniciar transmissão, nós vamos ver que ele já vai estar capturando aqui essa nossa transmissão. Já marcou aqui a conexão excelente para nós transmitirmos em Full HD. Ele tem aquele delay, que nós estamos aqui com a configuração normal de transmissão, baixa latência. Pode estar alterando isso antes de iniciar, claro. Vejo que já está aparecendo no YouTube que nós estamos transmitindo do OBS. Ele também começou a gravar. Aqui é importante você cuidar, estamos transmitindo a 60, que está usando de CPU. Também aqui a taxa de upload é a bandeira verde. Ó, vermelha que ele deu uma queda, então isso é sinais de oscilação na rede, como eu comentei, eu não estou na rede principal, então isso pode causar delay lá no YouTube. Então isso que você tem que fazer, é bom, claro, você sempre testar isso antes de fazer a transmissão de fato acontecer. Vejo que eu fiz a troca aqui, quando entrarmos aqui ele vai estar com aquele delay fazendo a troca também. E esses são os passos para você utilizar o seu OBS tanto para gravação de aula, por exemplo, como também para fazer lives. Então este era o vídeo, pessoal, um vídeo um pouco mais resumido que o primeiro, conforme comentamos, mas que tem aí uma parte prática para você poder utilizar o OBS da melhor forma aí para a necessidade que você tenha de gravação e transmissão. Até o próximo vídeo.